usar a vida do teu filho, e que ele não fale, meu Deus, aquilo que ele tem para falar, mas que ele se deixe ser usado para que o Senhor fale através da boca dele. Senhor, nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, esperando, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós. Fale, Senhor, através do teu Espírito Santo. Esta é a oração que te fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Enquanto vocês abram a Bíblia, eu quero agradecer ao meu amigo Bruno pelo convite. Muito obrigado, meu amigo. Sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesta noite. Revendo alguns amigos aqui também. Muita gente bacana, amigos que tenho aqui no Vila Industrial, que há tempo não via. Muito bom poder estar com vocês esta noite, adorando a Deus, reunidos aqui. Quando o Bruno me fez o convite para ministrar hoje, ele me passou o tema, né? Ele foi bem bacana, né? Ele falou: ó, Rodrigo, o tema lá é identidade, tá? Aí, Deus abençoe. E foi embora. Falei: ah, que legal, Bruno, Deus abençoe. Não dá nem para agradecer, né? Mas amém. E depois ele me passou o banner, e o banner, o subtema é bem interessante. Saber a nossa identidade é fundamental para viver e não apenas existir. E daí o Senhor me deu um norte para a mensagem desta noite. O texto de João 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes aonde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que estás no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Quando nós nos deparamos com essa palavra identidade no sentido bíblico da coisa, e a nossa irmã Cássia, ela nos deu um ponto de partida muito importante aqui, quando ela disse na sua devocional:
no texto que ela leu da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ali a partir do versículo 9, quando Pedro diz para nós que nós somos nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E ela foi muito feliz quando ela disse, essas são as nossas características. E agora fica a pergunta, como nós alcançamos essa estatura? Como nós chegamos a ter esta identidade de nação eleita e de sacerdócio real? E nesta conversa que Jesus tem com Nicodemos, ela é muito esclarecedora nesse sentido, e ela vai muito de encontro, Bruno, com esse subtema que você colocou para a gente pensar esta noite. Saber a sua identidade é fundamental para viver e não apenas existir. Porque nós nos deparamos hoje com uma galera que ela está nesse sentido, vivendo, mas não existindo. E é triste e alarmante entendermos o ponto de que existe isso dentro da igreja e dentro dos nossos jovens. A falta de identidade. E como nós descobrimos a identidade? Como nós vamos entender a nossa identidade? O primeiro passo é conhecer a Jesus. Nicodemos, ele toma a atitude, por mais que a atitude dele seja uma atitude, vou de noite para que ninguém veja que eu estou indo encontrar com Jesus, mas ele foi. Mesmo Nicodemos sendo um homem já avançado de idade, imagine só, um homem de cabelos brancos, de muito respeito, indo encontrar com um garotão da minha idade, de 31 anos. Tinha que ser à noite para o patamar de Nicodemos, que era um homem da lei e um homem respeitado. Mas o que eu quero que nós paramos para pensar nesse ponto de partida é que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Ele teve a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. E para que a gente entenda qual é a nossa identidade e para que a nossa vida tenha sentido, para que a gente possa viver uma vida sabendo qual é a nossa existência e qual é o nosso propósito nesta terra, para o que Deus nos chamou, nós precisamos conhecer a Jesus. E o texto bíblico vai dizer que havia um dos fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, um homem de muita importância. E aqui, é muito bacana isso aqui, gente, porque há vários conselhos para nós estudarmos isso. É interessante, eu também estudei e preciso estudar mais, mas isso não é o principal, não é? Isso faz parte, mas não é o principal. O principal é entendermos quem nós somos. Nicodemos tinha uma posição, e a posição que você vai galgar, ela não vai ditar qual é a característica que você vai ter como homem, como mulher de Deus. Porque Nicodemos, ele era um príncipe da sinagoga e foi ter com Jesus de noite. E veja que Nicodemos, ele foi muito educado, né? E ele chega dizendo, Jesus, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A resposta de Jesus. Respondeu Jesus e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi ter com Jesus, porque ele precisava se encontrar e ter um sentido na sua vida. Ele estava velho, ele conhecia a lei como ninguém, mas ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro, um encontro genuíno. Ele estava confuso e ele precisava entender agora qual era o sentido da vida dele. Gente, Nicodemos apenas estava existindo, Bruno. Estava vivendo, Bruno, sem um propósito. E agora Jesus diz para ele, Nicodemos, necessário para você nascer de novo. Necessário para você é que você nasça de novo. E o que implica isso? O que é nascer de novo?
Nicodemos fica confuso e lhe pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O primeiro argumento de Jesus para Nicodemos é mostrar para ele que o que ele estava tentando explicar para ele é que ele não estava falando de coisas materiais, mas sim de coisas espirituais. Para nós entendermos o que é ser uma nação eleita e um sacerdócio real, isso só vai fazer sentido na nossa vida quando nós entendermos o que é o espiritual e o que é o material. Parte da Igreja de Cristo, que faz ser, quando eu digo Igreja de Cristo, eu digo no sentido de pessoas que fazem parte de um rol de membro, ainda não entenderam o que é o âmbito espiritual da coisa. Estão passando uma vida inteira entrando na igreja e saindo, mas ainda não sabem qual é o seu propósito aqui, qual é a sua identidade cristã e para o que ele foi chamado. E Jesus nesta noite, através desta palavra, através desta temática que nos foi apresentado, o primeiro ponto que ele nos apresenta através da sua palavra para nós é que nós precisamos conhecê-lo de uma maneira. De que maneira que é? Nascendo da água e nascendo do Espírito. Nós só conhecemos a Jesus quando nós entendemos que nós precisamos de ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, testificando quem é Ele. Não é o professor da universidade que vai nos revelar a pessoa de Jesus. Não é o professor da escola que vai revelar quem é a pessoa de Jesus. Não é a didática de um livro. Não é a minha fala para o meu filho humana, mas sim a fala que vai sair dos meus lábios, direcionada pelo Espírito Santo e inspirada pela palavra de Deus. Nós vamos conhecer Jesus quando o Espírito Santo nos direcionar através da sua santa palavra. E Jesus está dizendo isso para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Está faltando para você ter identidade. Está faltando para você ter identidade. A sua identidade vai começar quando você entender que o conhecimento que você tem, ele só vai fazer sentido quando você entender que o Espírito Santo precisa morar dentro do teu coração. O que é nascido da carne, ele fala para Nicodemos, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E o versículo 8 é lindo demais. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, gente, o que implica isso aqui? Quando você tem uma identidade cristã e você é nascido do Espírito, aí entra nesse subtema que o Bruno passou para nós, porque a sua vida passa a ter sentido. Que ponto? Eu não faço mais, Bruno, as minhas vontades, mas eu vivo agora no propósito que Deus quer que eu viva. E como que eu descubro isso? Eu sou levado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou direcionado e faço o que o Espírito Santo quer que eu faça. Alguém aqui hoje ouviu o vento? Sebastião dá glória a Deus assim às vezes, ele está feliz assim. Hoje, quando a chuva começou, principalmente aqui nos lados do Shopping Internacional, eu estava pensando aqui nessa mensagem, já estava quase na hora de ir embora, e o vento soprava, né? E a gente fica tentando, não dá para ver, né? Realmente, né? E você via a chuva para lá e para cá, né? Você falava, meu Deus do céu. E você parar para pensar que você tem que ser assim, confiar que o Espírito Santo vai te direcionar para um bom caminho
e entender que muitas vezes a sua vontade vai te levar para um caminho que não vai ser bacana, mas sim o caminho do Espírito Santo é o melhor para nós, e isso não é fácil de se fazer, porque muitas das vezes a gente quer fazer e andar segundo o curso da nossa vida. E gente, na boa, eu sou jovem também igual vocês, eu tenho só 31 anos, né? Meu pai fala, você começou a viver agora. E a gente quer realmente andar com as nossas pernas, mas quando a gente para entender que nós devemos confiar no Espírito Santo, não é muito legal isso, né? Eu tenho que parar um pouco aqui e confiar em alguém que eu não estou vendo. E aí, isso causa um colapso às vezes. E se eu não tomar cuidado, as minhas escolhas vão me fazer andar por um curso onde eu vou viver uma vida mecânica, não é? Ganhar como eu li um artigo de C.S. Lewis hoje, onde C.S. Lewis fala que uma pessoa que não é direcionada pelo Espírito Santo, ela trabalha em prol de um salário e morre em prol de um salário. E ela não tem o prazer de deixar com que o Espírito Santo direcione a sua vida para algo bom e para o propósito que Deus quer. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que estás no céu, o Filho do homem que estás no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é nascido de Deus? Quando nós temos uma identidade em Jesus, nós entendemos que o curso da nossa vida sempre vai nos levar para Jesus. E Jesus está tentando explicar para Nicodemos que quando a nossa vida não está pautada em Jesus, quando as nossas escolhas não estão em Jesus, quando eu não estou sendo direcionado como vento, segundo o Espírito, para ir aonde Deus quer que eu vá, eu não tenho condição de crer, eu não tenho condição de entender, porque eu só vou entender a vontade de Deus. Veja que ele fala para Nicodemos: ninguém viu ao Pai a não ser quem estava lá com o Pai, o Filho do homem. Ou seja, eu estava lá, eu conheço o Pai. Então você só vai conhecer a vontade do Pai se você crer no Filho, porque o Filho estava com o Pai. E o Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Percebe que quando nós adentramos por essa escolha, e nós entendemos que a nossa identidade agora é uma identidade cristã, é uma identidade cristocêntrica, é uma identidade pautada nas Escrituras, e que a nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai nos guiar aonde? Sempre a vontade de Jesus, e nunca a nossa vontade. Sempre a vontade de Jesus. E qual que é a vontade de Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui o versículo 16, que alguns dizem que é o abecedário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que Jesus explica para Nicodemos, e que nós devemos frisar, entendermos aqui nessa noite, que não é só a beleza
do amor de Deus do versículo 16. Porque Deus amou o mundo e enviou Jesus, e Ele está dizendo isso para Nicodemos, que o amor do Pai é tão grande para aqueles que creem nele, mas que para aqueles que não creem, há uma condenação. Para aqueles que não creem, veja, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem não tem uma identidade cristã, quem vive uma vida no curso do mundo, quem vive uma vida fundamentada nos princípios do mundo, nos princípios deste século, que não está pautada em Romanos 12, quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, ou seja, ao contrário, que está conformada com este mundo, que a identidade dele é uma identidade mundana, que as atitudes dele são atitudes que vão contra todos os princípios que Jesus deixou para que a gente siga, ele já está condenado. E o final é um final preocupante, mas animador. 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui eu quero terminar com algumas aplicações. A primeira, se você tem uma identidade cristã, se você é direcionado pelo Espírito Santo, se a sua vida tem valor, se você é geração eleita, sacerdócio real, primeiro, o mundo vai te odiar. Por que o mundo vai te odiar? Porque você é luz e você gosta da luz. Então Jesus está dizendo o seguinte, quem é treva, odeia as trevas. Por quê? Porque as obras dele são manifestas. Quem está perto de quem é povo de Deus e nação de Deus, vai ter obra manifesta, porque você é luz, e quem é luz ilumina o mundo. Então, quem é luz é odiado pelo mundo, por isso que a igreja de Deus é perseguida, por isso que o povo de Deus é perseguido, por isso que o jovem cristão, principalmente o jovem cristão, é perseguido, por isso que o ataque hoje, ele é ideológico, e não é mais ferrenho, porque se o inimigo mudar a mente do jovem cristão, se o inimigo entrar na nossa mente e causar uma metanoia inversa, ao contrário da Bíblia, mas infiltrar dentro dos nossos corações o desejo mundano, nós vamos nos afastar dos caminhos de Deus, e nós vamos começar a amar mais as trevas do que a luz, e nós vamos perder a identidade cristã. Nós vamos começar a fazer como aquele camarada que ele vai fazer uma viagem internacional e ele não tem direito para estar naquela nação e falsifica o seu passaporte. Nós vamos perder a nossa identidade de servos e servas de Deus e vamos passar a ter uma identidade que não é nossa, né? Isso é muito sério. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A identidade de um servo de Deus, a identidade de um jovem, de uma moça de Deus, é uma identidade que as nossas obras são aprovadas. Gente, e a verdade que eu quero também deixar aqui, é que nós também fomos às vezes muito enganados, né? No sentido de que ser um servo de Deus, um jovem de Deus, é aquele que não joga a bola ali na quadra, não é? É aquele que não pode ir para um sítio, é aquele que não pode se divertir, é aquele que não pode contratar o marido da Jéssica e fazer uma sessão de fotos, e não tem nada a ver com isso.
A identidade cristã está no sentido da sua atitude diária de vida. Quem somos nós diante deste mundo? Jesus está explicando para Nicodemos sobre luz e trevas, atitudes de quem está na luz e atitudes de quem está nas trevas. Atitudes de quem está nas trevas são atitudes reprováveis, e as atitudes de quem está na luz são atitudes que são aprovadas por Deus. Nós estamos ali, nós vamos sair daqui, e possa ser que no sábado o Bruno fale assim: gente, vamos jogar uma bola, vamos brincar ali, todo mundo vai. E nós, uns dias atrás, tem uns 15 dias, nós brincamos lá no Primavera, e foi bem engraçado que o pastor foi também, e nós jogamos lá, e os irmãos bem perna de pau, né, Maurício? Esse não foi, né? Eu era o melhor, né, Maurício? Assim, mais ou menos. Eu não estou brincando, mas eu era um dos mais perna de pau, né? E o gostoso de nós sermos crentes, e nós termos a identidade cristã, é que nós temos liberdade em Cristo para viver uma vida com tranquilidade, uma vida com leveza, uma vida na qual nós acordamos bem, nós dormimos bem, nós vivemos em paz, porque nós temos paz de espírito. O Espírito Santo mora e habita dentro do nosso coração. Nós sabemos viver a vida de Cristo, mesmo tendo as nossas atitudes diárias, estudando, trabalhando, brincando, namorando, casados, cuidando de filhos. Nós somos guiados como ventos pelo Espírito, direcionados à sua vontade, fazendo o que Ele quer. E essa é a atitude que Deus dá para quem tem a identidade de um verdadeiro cristão. Eu vivo a minha vida normalmente, mas a minha vida normalmente, elas têm que estar pautada dentro de uma atitude diária, e essa atitude diária vai dentro de uma identidade cristã. Foi como vocês falaram aqui, eu achei interessante, né? E o Bruno até colocou uma digital lá, no banner, né? Para dar essa impressão para nós. Essa identidade, não é essa que a gente pega que eu tenho certeza que você acha a sua foto ridícula lá, igual eu acho a minha da identidade, né? Feia para dedéu aquela foto ali. Meu Deus do céu. Mas não é dessa identidade. É a nossa identidade cristã. Que a gente possa pedir para que o Espírito Santo nos ajude nesta tarefa. Que nós possamos pedir para que o Espírito Santo possa falar com a gente. Se você está aqui nesta noite, faça como Nicodemos. Se for de noite, vai de noite lá. Ninguém viu Nicodemos sair do templo e falar com Jesus, mas ele foi lá falar com Jesus. E ele teve a vida dele transformada. E lá na frente foi um dos grandes ajudadores da obra do Senhor. Se ninguém ver, basta Jesus ver. Nicodemos foi, e ele falou com Deus, e ele descobriu que Jesus é o enviado de Deus. Ele descobriu que para ter uma identidade cristã, ele precisava nascer de novo, e que esse nascimento não era um nascimento de carne e de sangue, mas era um nascimento de espírito, era um nascimento que apontava para Jesus, era um nascimento que implicava em responsabilidades, era um nascimento que implicava que ele devia ser como o Espírito Santo quisesse como ele fosse, e que também fosse que ele se desviasse das trevas e se adentrasse no caminho da luz, para que as obras dele não fossem reprovadas, mas que fossem aprovadas e manifestas em Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Senhor. Eu sou um pecador e preciso muito, muito do seu perdão. Assim como o Senhor explicou para Nicodemos, e nós entendemos aqui nesta noite que Tu és o Salvador do mundo, se entregou por nós, por amor, perdoou os nossos pecados, levou os nossos pecados, Senhor, e Te agradeço por isso. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar neste mundo tão ferrenho, neste mundo tão cruel,
nesta guerra ideológica que nós vivemos nos últimos dias, Senhor, nesses tempos difíceis, nesta guerra terrível, nos ajuda a ter uma identidade cristã. Nos ajuda, Senhor, a ser uma nação eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, Senhor. Nos ajuda a ser como um vento, o vento que nós podemos, meu Deus, apenas senti-lo. Não podemos vê-lo, não sabemos para onde vem, nem para onde vai, mas nós sabemos que o vento é dominado pelo Senhor. É o Senhor quem manda no vento, é o Senhor quem direciona o vento. Que nossa vida possa ser assim, direcionada pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, bom amigo, nos ajuda a compreender e a entender qual é a nossa tarefa nesse mundo, qual é o nosso propósito nesse mundo, para o que o Senhor nos chamou, para que a gente possa viver uma vida cheia do Espírito Santo, Senhor, viver com propósito, Senhor, e alcançar, Jesus, a salvação por intermédio da sua poderosa graça. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Jovens, quando perguntarem para você quem você é, acho que uma resposta boa que você pode dar é: eu sou luz e eu ando na luz. Eu posso andar na luz porque as minhas obras são como as de Cristo. Amém? Deus abençoe nosso irmão Rodrigo por essa palavra, sua esposa. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Todos os irmãos que vieram hoje, muito obrigado. Nós estamos felizes com a presença de vocês aqui. Que bom seria se nós pudéssemos nas quintas, nas terças também, né? Ter uma equipe de louvor, louvando a Deus, cantando, glorificando ao Senhor. Quem sabe o pessoal aí não se empolga e a gente não começa a ter talvez essa responsabilidade para melhorar o culto, o ambiente. Eu sei que é muito bom quando a gente chega aqui e tem um louvor. Deus abençoe. Eu quero agradecer aqui a Isabela e todo o pessoal que cantou com ela aqui, que topou esse desafio, o Ramires, que nos ajudou bastante, Miguel, obrigado de verdade. Eu não vou citar o nome de todo mundo, senão eu vou acabar esquecendo, tá? Mas muito obrigado vocês, Deus abençoe, continuem e prossigam, que o Senhor tem muito a fazer através de vocês, amém? Deus abençoe. Estou vendo o Maurício, chegou aqui, e muito obrigado por ter vindo, Deus abençoe mesmo, tá? O pessoal da orquestra que veio para tocar também, Deus abençoe os obreiros que estiveram conosco. Quero agradecer aos irmãos que estão em casa também, acompanhando através da live. Deus abençoe a cada um. Domingo nós teremos culto aqui, escola bíblica dominical na parte da manhã, consagração. Nós não teremos ensaio dos jovens, mas tem ensaio da equipe de louvor às 16h30, Ramires.